agora com a Milena. Uma lembrança boa, em outro diálogo que eu participei, as pessoas estavam com medo de fazerem críticas, né, às colocações de cada um ou às vivências religiosas diversificadas. E alguém perguntou, é crime de ódio criticar outra forma de pensar? Obviamente que não, né, gente? O direito de criticar sem desrespeito ou ódio é assegurado também pelas liberdades de opinião e de expressão. Críticas construtivas são sempre muito bem-vindas. E parabéns a vocês, participantes, que estão conduzindo todas essas questões de maneira tão... Eu estou sem áudio? Estou com áudio, porque o padre fez assim, está sem áudio. Tá bom, beleza. Pô, me enganou, pegadinha, Padre Paulo. Mas é muito interessante a maneira com que vocês estão colocando as opiniões de vocês tão respeitosamente. Vamos lá, Milena, por gentileza, 3 minutinhos. Rafael, estou achando você herói, porque o tempo está passando. E é muita pergunta legal, olha. Eu não estou ouvindo, está muito baixo. Está ouvindo agora? Tá. Me ouve, padre? Não? Será que é aqui? Algum probleminha aí, Paulo, Padre Paulo? Que o pessoal está sendo aqui que está tudo bem. Eu botei no máximo aqui, mas eu não estou ouvindo vocês. Entendi. Padre... Pessoal, vocês estão ouvindo bem? Digam aí, por gentileza. Estamos ouvindo sim. Padre, eu vou pedir para o senhor então, para sair e entrar de novo, por favor. Ver se agora vai. Quando o senhor entrar, clica em entrar com áudio pelo celular, ali, discar, alguma coisa assim, alguma dessa opção que vai ter para o senhor ali, tá bom? Que está muito baixinho, tá? Vou tentar. Ok. Deixa eu dar um recado a vocês também. Como vieram muitas perguntas, algumas direcionadas e outras não, as direcionadas, o que nós vamos fazer? A coordenação que já falou, já liberou. Convidar vocês a gravarem um vídeo, depois a gente coloca lá nos canais do EG respondendo essas perguntas que não poderão ser respondidas aqui. Beleza? Coordenação? É com vocês. Né? Vamos lá, Milena. Então, amigos, ouvindo, escutando, né, os irmãos que falaram antes, achei bacana, Rafael, você falar isso, a questão do espírito desarmado, né? Nós estamos numa conversa, óbvio, né, sem ofensas, sem um querendo mostrar que sabe mais do que o outro. Eu acho que isso é o bacana, e isso a gente está sentindo aqui, né? Então, dentro dessas duas perguntas que você fez, que eu acho muito interessante, quando a gente ouve música, nós temos as nossas preferências de idiomas. Então, nós vamos ter aquele irmão que vai gostar de uma música em inglês, outro que vai gostar da música em espanhol, a música em italiano. Mas qual é o nosso idioma base? Nós falamos o português. Então, nós falamos o português e admiramos os demais idiomas. Dentro da questão de unidade, eu vou fazer uma analogia com a questão do idioma. Sem abandonar a nossa base, aquela base na qual nós conversamos de forma mais tranquila, por dominarmos um pouco melhor, por estarmos no dia a dia dela, nós não perdemos o senso de admiração das demais e de aprendizado das demais falas, dos demais idiomas. Então, quando nós falamos em unidade, em essência, nós já vivemos essa unidade. Embora ainda não sensibilizemos da melhor forma essa questão da unidade. Em que sentido? Viemos todos da mesma inteligência criadora, que uns vão chamar de Deus, outros vão chamar de Alá, outros vão dizer de inteligência, de uma energia, de algo extracorpóreo. Viemos dela, estamos nela, em direção a ela. Então, nesse sentido, a unidade ela já existe. Agora, como cada um de nós vai vivenciar a relação com a inteligência suprema? Aí são os diferentes caminhos que não faz com que um caminho seja melhor do que o outro. É aquele com o qual cada um de nós se afinizou. Então, na essência, a unidade ela já existe, porque a dor que eu sinto, o outro sente da mesma forma. As angústias que eu sinto, o outro sente. A necessidade de evolução. E aí a parábola do bom samaritano, que foi o padre Paulo que trouxe, se não me engano, é assumirmos a função de, na vida, estarmos em conexão com a inteligência suprema, com o Criador, dispostos a servir.
Quando o bom samaritano ele vai servir, ele não diz eu sou samaritano, ele não procura saber se o outro é samaritano ou se é judeu, ele não procura saber a ordem econômica e social do país, da região onde ele está. Ele não discute teoria, ele faz. Ele vai e faz, porque ele olha para o outro como um outro ser humano. Se eu estivesse falando só para espíritas, eu diria, é um espírito olhando para outro espírito, sem querer saber quantas encarnações, a história, o que ele fez, o que ele deixou de fazer, a obrigação, o dever. Se a gente enxerga a nossa existência dessa forma, a pergunta ter ou não ter religião, ela perde o sentido. Porque a religião é o caminho, é a ferramenta para que nós cheguemos a essa visão. A visão do amar ao próximo, nos amarmos e, acima do outro e de mim, amar a inteligência que nos criou. Então, qual o caminho? Aí eu lembrei de uma história do Chico, que recentemente eu escutei ela novamente numa live, onde uma senhora que estava sempre ali atuando, próximo do nosso amado Chico Xavier, um dia ela está meio triste. E o problema da gente ficar meio triste ou pensar do lado de espírito superior, como Chico Xavier, é que ele capta. Aí ele percebeu que ela estava triste, já entendendo o seu raciocínio, o seu pensamento. Ele perguntou, minha irmã, por que da sua tristeza? E aí ela começou a enumerar. Ah, Chico, veja só, o meu marido, ele é um ótimo marido. Ele ajuda em casa, ele cuida das crianças, ele é um trabalhador, ele me traz aqui todas as vezes que são necessárias, mas eu fico muito triste porque ele não tem religião e eu gostaria que ele fosse espírita. O Chico olha para a irmã e diz assim, minha irmã, mas se ele é tudo isso, o que ele menos precisa é ser espírita ou ter uma religião. Então, eis o caminho. Né? Incompletos nós somos, assim como já foi falado, nós não visualizamos o amor e não temos o amor por meta. Muito grato, Milena. Esse caso do Chico é incrível, né? Eu já ouvi dizer também que ele disse assim, ele vai só receber no guichê do lado. A diferença é que vai receber no guichê do lado. Pois é. Na sequência, o pastor Ademir respondendo também, 3 minutinhos, depois a gente passa para o pastor Alexandre, fechando esse bloco. Opa. Agora sim. Meu microfone está desligado de novo. Não, só queria dizer que depois da minha resposta, infelizmente eu vou ter que sair porque eu estou com o meu horário em cima. Tudo bem. Mas quero dizer que eu estou muito satisfeito de estar participando aqui e é uma pena ter que deixar aqui, estou aprendendo muito com os colegas. Bom, indo à primeira pergunta, que vocês entendem por unidade religiosa, eu queria dizer que nós vivemos num país onde nosso Estado é laico, né? Diz na Constituição, mas a gente vê que na prática isso não funciona muito bem. A gente parece que nós temos uma religião ou as pessoas entendem que a sua religião que é a religião certa e tentam impor a sua religião nas demais pessoas. A gente tem de lembrar, eu falo isso como protestante e como leitor da Bíblia, que Jesus, muita gente não sabe disso, mas Jesus ele não fundou nenhuma religião, né? Jesus ele ensina um modo de viver. E a Bíblia fala, que é o nosso livro de regras de fé e prática, através do ensino de Jesus, de que se nós formos levar alguma coisa a Deus, ao altar, uma oferta, e se lá nós nos lembrarmos que nós temos qualquer coisinha com o nosso irmão, a gente deve deixar aquela oferta no altar e retornar, se reconciliar com o nosso próximo, com o nosso irmão, e aí então a gente ofertar a Deus o nosso culto, seja lá o que for. Com isso eu aprendo que não basta eu pensar que estou fazendo uma religião se eu não estou bem com o meu próximo. Então, a minha religião ela não está sendo aceita pelo Senhor, seja em forma de oferta, seja em forma de culto, seja da maneira que eu entenda. E a segunda coisa, a segunda pergunta, quando é perguntado se uma pessoa que não tem religião ela é incompleta, eu acredito que sim.
mais uma vez eu me reporto à Bíblia para responder isso. A Bíblia diz que a religião que é correta, se a gente pode chamar assim, isso baseado na Bíblia, volto a dizer, o meu ensino é bíblico, né? Eu creio na Bíblia. A religião que agrada a Deus, está lá em Tiago 1:27, é aquela que você visita os órfãos, que você visita as viúvas e aquela que você se guarda da corrupção. Então, se eu não faço isso, eu estou sendo incompleto. Então, eu queria deixar essas duas respostas e espero que eu tenha ajudado aos demais. Muito bem, pastor. Te agradeço mesmo. Toda a contribuição que você trouxe, muito clara. E vai lá para a sua tarefa para não se atrasar, né? Um abraço. Obrigado, um abraço a todos. Pastor Alexandre, estamos ansiosos para te ouvir. Por gentileza, vamos lá, fechando esse bloco. Obrigado, irmão. Olha, eu vou fazer igual o pastor Ademir. Eu passei a celebração para agora, porque eu tenho que celebrar. Eu achei que era até 4h30, né? Mas é sempre assim. Quando a conversa é boa, a gente não quer parar, né? Então, eu vou ter que sair para celebrar daqui a pouquinho. Mas okay. eu quero responder essas duas questões. Uma primeira com uma história de Darcy Ribeiro e Leonardo Boff, mas muito rapidamente contada. Eu tive com o Leonardo Boff em 2010, num evento, e ele me contou o bastidor dessa história, porque ela tem muita brincadeira. Eu vou cortar tudo. Darcy Ribeiro estava morrendo e perguntou ao Leonardo Boff o que ia acontecer com ele, que nunca acreditou em nada ao morrer. E o Leonardo Boff percebeu que ele estava com medo da morte e com todo o imaginário ocidental religioso de que a vida após a morte você tem uma inicialização da morte. Deus é um cara barbudo, velho, um pouco sem paciência, tem um código na mão e ele julga, e ele condena, e ele prende, e ele eterniza o sofrimento de uns e alguns poucos escolhidos ele libera para viver a bonança. Então, olha para ele, depois de uma conversa longa, olha para ele e fala assim: meu irmão, você acreditou na cultura popular brasileira, você lutou pela dignidade do povo negro, você lutou pelos povos originários, por indígenas dessa terra, os verdadeiros donos disso aqui. Você lutou pelo samba, pelo carnaval, pela educação pública de qualidade. Você lutou contra o imperialismo do hemisfério norte. Quer Deus maior do que esse? Você se encharcou de humanidade. Um ateu. Quero lembrar que Jesus foi assassinado. O primeiro mobilizador era a religião. Ele foi julgado como blasfemo, como herege, a pior heresia. Religiões matam. No Brasil, matam pelo racismo religioso, candomblecistas e umbandistas. As tradições monoteístas promoveram guerras, animaram guerras e ainda as animam. Isso também é religião. Deixou de ser um meio e se tornou um fim, em nome do monopólio da verdade, em nome da sua vaidade, de seu narcisismo, assassina pessoas. Quando não deixa as pessoas padecerem por si mesmas. A legislação do Brasil sempre foi orientada por alguma hegemonia cristã e sempre promoveu, como aconteceu aqui no Rio de Janeiro, no Museu da Polícia Civil, a apreensão dos objetos sagrados de Candomblé e Umbanda, em nome da lei, em nome da ordem, em nome da religiosidade cristã hegemônica. A segunda questão, isso significa que a religião é uma faca de dois gumes. Ela pode assassinar, matar e, às vezes, negar a religião. É o preço para afirmar uma humanidade mais livre. Eu estou com Darcy Ribeiro. Prefiro não ter nenhuma religiosidade e ser plenamente humano, a ter muita religiosidade e ser desumano. Mas, para terminar, aqui em casa, minha esposa, neta de pastor, filha de uma teóloga feminista protestante, foi comigo em 2007 porque eu fui dar uma palestra num terreiro de Umbanda no Meier. Incorporou o caboclo dela, sem saber que era. E depois foi num terreiro de candomblé comigo, em Sepetiba, de uma mãe de santo chamada Mãe Viviane de Oxum, e virou a orixá dela, que é orixá Yansan Oyá. Minha filha gosta do catolicismo, fez primeira comunhão e fez
e fez a confirmação dela aos 15 anos. E hoje em dia vai a alguns terreiros, quando alguns pais de santo e mães de santo me chamam para visitar, e ela se sente tão em casa que falou, pai, eu posso ir à igreja e também à Umbanda? Eu falei, filha, o que faz você ser mais Ana Luísa é o que eu quero que você siga. Meu filho não gosta de igreja, não se sente bem em terreiro, mas ama pessoas em situação de rua e só me pergunta sobre essas pessoas, porque nós fazemos há alguns anos trabalhos com população em situação de rua. Ele vê algo de sagrado em pessoas que foram profanadas e violadas. A minha pergunta é, da onde vem a unidade? Da homogeneidade da crença? Do narcisismo de tradições religiosas que querem hegemonias culturais? Unidade vem da integração das diferenças e da promoção das singularidades. Eu quero que minha esposa seja candomblessista e umbandista. Eu quero que, se esse forem os caminhos para ela ser Rosana. Eu quero que minha filha seja católica e vai ao terreiro se ela for plenamente Ana Luísa e for plenamente humana. E se o meu filho disser não a tudo isso e se compadecer com quem sofre nas ruas e em outros lugares de quem não tem lugar, eu quero que ele siga esse caminho. Porque eu não tenho o direito de monopolizar a verdade, porque não há verdade a não ser no amor e na justiça. Foi o que eu aprendi na minha pequena trajetória de fé, e eu faço de tudo para que eles sejam mais humanos em caminhos diversos do meu.